comigo a Romanos capítulo 1. Eu quero hoje à noite, aproveitando o que nós temos visto com os nossos obreiros, falar um pouquinho de Deus. Parece até uma coisa ousada de minha parte, mas como eu vou me basear no texto bíblico, eu já fico mais tranquilo quanto a essa questão. E por que gostaria e preciso falar de Deus essa noite e do que a Bíblia retrata sobre Deus? Porque nós temos diversas imagens de Deus que muitas vezes podem não conferir com o texto bíblico. E eu acho importante, nessa revelação que o texto nos dá de Deus, que nós possamos entender isso, conhecer isso, até para que sejamos transformados por uma renovação na nossa mente e possamos ter essa imagem mais real de Deus em nossa vida. Eu pediria que você assim estivesse com a sua Bíblia. Nós vamos examinar alguns textos, não serão muitos, mas é importante estarmos atrelados ao texto, e eu tenho certeza que nessa noite Deus vai falar com você. Ah, pastora, falar sobre Deus eu conheço Ele pessoalmente. Tá bom, mas de repente esse Deus que você conhece pessoalmente, Ele vai ficar ainda mais claro para você, vai ficar ainda mais pessoal, mais real, à medida que nós examinarmos como Ele se revelou no texto. E aqui eu já começo dizendo uma coisa: nós só podemos conhecer a Deus porque Deus decidiu se revelar. Deus, Ele é muito grande, Ele é um ser autoexistente, Ele não tem início nem fim de dias, Ele é o Criador de todas as coisas. Como é que eu, ser humano, posso ter essa ousadia de querer conhecê-lo ou de pensar que posso conhecê-lo? Porque Ele se deu a revelar. Porque Ele, no seu texto bíblico, que Ele inspirou através de homens, deixou por escrito características do seu ser, o seu caráter, a sua expressão, como a gente pode observar, por exemplo, aqui em Romanos capítulo 1. Então, nenhum homem conheceria Deus por si só, por si próprio, mesmo que quisesse isso, se Deus não se tivesse revelado. E não quisesse se revelar, e é por isso que nós vamos a Romanos capítulo 1. Versículos 18 até o 25. Eu vou ler esse texto na Revista e Atualizada, e depois vou ler esse texto na Nova Tradução da Linguagem de hoje, para que ele fique bem claro para todos nós. Esse tema, ele é muito importante. Eu tenho certeza que Deus vai falar conosco aqui nesse momento. Romanos capítulo 1, versículo 18 até o 25. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Agora eu vou ler esse texto na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Preste atenção, que ele
traz clareza sobre o que lemos até então. Do céu, Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas, que por meio de suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhes mostrou isso. Lembre do que eu falei há pouco, né? Deus se revela e as pessoas podem conhecê-lo porque Ele tomou a iniciativa de se revelar. Isso para toda a humanidade, nós já vamos ver com clareza. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, poderíamos dizer aqui o seu caráter, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Eles sabem quem é Deus, mas não lhe dão a glória que Ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. O que nós vemos aqui nitidamente? Que o homem que resiste a Deus, no fundo, ele se torna irracional. No fundo, o que Paulo está dizendo é que não é lógico não crer em Deus devido a tudo o que nós vemos na natureza que reflete a glória de Deus. Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de 4 patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Por isso Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles, para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve sempre ser louvado para sempre. Amém. Primeira coisa que é importante que se diga sobre esse texto é que ele não está descrevendo a igreja, ele está descrevendo a humanidade. Se você observar o livro de Romanos, ele é um livro que contém praticamente toda a doutrina cristã, porque ele vai desde a criação do homem, vai para o pecado do homem e vai para a redenção, e nisso ainda, Paulo dedica um capítulo especial ao povo judeu, que antes era aquele para quem a aliança era destinada. Agora, o que a gente conclui com facilidade lendo esse texto aqui, é que todas as pessoas, no geral, maior ou menor, têm uma intuição íntima da existência de Deus, mesmo que não honrem a Deus como Deus. É a pergunta que se faz para aquele que está num leito de morte. No leito de morte não tem ateu e não tem agnóstico. Na hora do desespero, na hora em que a pessoa vai passar desta vida para uma outra, a pessoa ela já é balançada naquilo que até então ela diz acreditar. Ou seja, obviamente que por causa do pecado, essa intuição íntima com a qual nós nascemos, nós já vamos ver isso, ela pode ser obscurecida mais ou menos, de acordo com o nosso envolvimento do pecado. Mas todos nós nascemos com uma espécie de lei moral, e essa lei moral, ela nos dá uma noção de certo e errado, e querendo ou não, ela também nos dá noção de uma existência de Deus. A religiosidade é intrínseca no ser humano. Isso por toda a história. Por isso, mesmo que o homem não honre a Deus como tal, e não reconheça isso, não quer dizer que ele não tenha esta intuição. Mesmo inclusive que ele mude a verdade de Deus em mentira, como diz o versículo 25. Porque diz que o ser humano, ele mesmo ciente da verdade, ele pode querer mudar esta verdade por interesses próprios, por interesses pessoais,
ou até porque esse caráter de Deus Santo vai contra aquilo que Ele quer praticar em termos de imoralidade, em termos de uma outra conduta ética diversa de Deus. O versículo 19 também diz bem claramente: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Gente, isso aqui é muito importante. Isso aqui indica que de alguma maneira Deus se revelou na terra, não por Jesus, não pelo Evangelho, isso é uma coisa posterior, mas Ele se revelou na terra através das coisas criadas, através do próprio ser humano, que é a sua imagem e semelhança, mesmo que as pessoas não reconheçam isso, e às vezes neguem isso, e às vezes até tentem distorcer esta verdade. Vá ao capítulo 2 comigo, versículo 14. No capítulo 2, Paulo vai falar dos judeus e dos gentios. E olha que coisa interessante que ele fala aqui. Romanos 2,14. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem, note aqui agora, por natureza. Ninguém precisou dizer nada para eles. Ninguém precisou ensinar a lei dos judeus, que é a lei de Deus, para os gentios. Mas por natureza, eles nascem com uma certa noção de certo e de errado. Por natureza, de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Isso aqui indica claramente que todos nós, seres humanos, nascemos com o que chamamos na teologia de lei natural, que é uma espécie de coisa com a qual nós nascemos, que nos dá uma noção mínima de certo e de errado, inclusive da figura de Deus. Tanto é que o texto aqui está dizendo que os gentios, que não têm uma origem nos mandamentos, que não têm uma origem na palavra, que não têm uma origem divina, digamos assim, do ponto de vista que os judeus têm, eles mesmos, sem conhecer a lei dos judeus, têm uma certa noção. E a sua consciência, quando eles erram, lhes acusa, lhes incomoda. É como um alerta, como um sinal que é emitido para dizer o seguinte: algo não está bem, algo está errado. Gente, todos nós fomos criados com isso. Obviamente que as pessoas, muitas delas, vão negar essa questão. Vá comigo a Salmos capítulo 14, versículo 1. Salmos 14, versículo 1. O que diz esse texto aqui? Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. O que o texto parece sugerir? Que essa ideia de dizer que não há Deus, no fundo, é uma ideia para que Deus seja complacente comigo, ou, de uma outra maneira, para que eu não tenha nenhum tipo de rigor moral que interfira na minha vida e eu viva como eu quero. Olhe também Salmo 53, versículo 1. O mesmo texto: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. Então, o fato de o pecado existir e tentar, de alguma maneira, negar a existência de Deus, não invalida um outro fato, que é a revelação de Deus no ser humano, nas coisas criadas, na terra como um todo. No livro de Salmos, ainda capítulo 10, versículo 3 e 4, tem uma outra passagem que vai nos esclarecer um pouco mais ainda, quando ela diz assim: pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. Mas olha agora o versículo 4: o perverso na sua soberba não investiga, que não há Deus são todas as suas cogitações. Então,
Primeiramente, o cara amaldiçoa Deus. Depois, diz que Deus não existe. Ou mais, não investiga. Talvez até porque não tem interesse nesse sentido, porque isso talvez implica em reconhecer outras coisas, diante das quais ele não está disposto, talvez, a mudar. Então o perverso não investiga, e a conclusão a que ele chega é que não há Deus. Nesse sentido, eu posso dizer com toda segurança que o pecado leva o ser humano à irracionalidade. Porque num certo sentido, se Deus é o Criador de todas as coisas, e a ciência tem feito descobertas, e com isso então eu posso dizer que toda descoberta é uma descoberta de Deus, se ela está acertada. Quando a ciência descobre um fato verdadeiro, eu posso dizer que essa descoberta é uma descoberta daquilo que Deus já conhece. É óbvio que isso me leva para a racionalidade. E naquele texto de Romanos, capítulo 1, que nós já lemos, nós vimos claramente que aqueles que detêm a verdade pela mentira tornaram-se loucos nos seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o entendimento. É óbvio que nós, igreja, agimos em relação a Deus por fé. Mas no momento em que eu entendo que Deus criou todas as coisas, essa minha fé também vai estar baseada em evidências. Por quê? Porque Deus é o Criador de tudo isso, e a ciência, pouco a pouco, ao fazer as suas descobertas, descobre a inteligência de Deus. E é por isso que nós precisamos observar que nesse sentido o pecado leva à irracionalidade. Diz o texto do versículo 18 do capítulo 1 de Romanos, que essas pessoas detêm a verdade pela injustiça. Elas se opõem à verdade pela prática do erro, pela prática do pecado. Mas aqui vem uma questão séria. Mas elas são indesculpáveis? O que diz o versículo 20? Tais homens, lá no final, tais homens são por isso indesculpáveis. E é esse o critério com o qual Deus efetivamente vai julgar a todos os seres humanos. Porque de alguma maneira, e nós vamos ver isso com mais clareza em seguida, Deus se revelou na terra. Para que no mínimo as pessoas investiguem, para que no mínimo as pessoas perguntem, para que no mínimo as pessoas pesquisem, afinal, esse Deus existe? A Bíblia afirma a existência de Deus. Eu diria até melhor, ela pressupõe a existência de Deus no momento em que lá em Gênesis 1 diz: criou, pois, Deus os céus e a terra. Ela não faz uma afirmação direta da existência de Deus, ela pressupõe isso. Para a Escritura, Deus ser existente é uma coisa óbvia, então ela não vai tentar afirmar a sua existência, ela já pressupõe que Deus existe e já mostra Deus criando. Mas não vamos então tratar só do que a Bíblia revela. Vamos olhar para as coisas criadas. Nesse capítulo 1 de Romanos, versículo 20, preste bem atenção nisso aqui, diz o quê? Os atributos invisíveis de Deus, que é o caráter de Deus, as qualidades de Deus, as características de Deus. Assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, olha o que o texto diz, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Gente, Deus não está só aqui dentro desse salão, Deus está em toda a terra. E efetivamente, quando lá em Isaías diz que toda a terra está cheia da glória de Deus, nós vamos notar uma coisa: esse Deus é o Criador de todas as coisas e Ele mantém todas as coisas. Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz que Cristo sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, quando nós lemos um texto que nem esse, fica bem claro que as coisas criadas, elas dão testemunho de Deus. Obviamente que a filosofia e outras religiões vão tentar interpretar esses sinais de uma outra maneira e vão criar as suas correntes ideológicas, filosóficas e assim por diante. E por isso que aqui a igreja tem um papel de, pela Escritura,
interpretar estes sinais e dar a honra ao devido Criador, o Senhor Deus dos céus e da terra. E é por isso que há essa afirmação de que os homens são indesculpáveis. Basta nós olharmos aqui para essa multidão. O ser humano, então, é o que mais dá testemunho dessa habilidade de Deus, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Olha a complexidade com a qual nós fomos criados. Olha a habilidade de Deus de alguma maneira, fazer nossa face, nossos rostos serem diferentes uns dos outros. Bilhões de pessoas na face da terra. Como nós nos curamos de um sangramento, como o organismo se defende de um vírus, de uma bactéria, a complexidade do genoma humano. Quem é que fez isso? Ou seja, quando eu olho para esse texto, eu preciso reconhecer que toda a terra sim está cheia da glória de Deus. Muitas vezes se pega esse texto de Isaías 6 e aplica-se ele, escatologicamente, num futuro. Eu vou dizer para você, a terra hoje está cheia da glória de Deus. E a igreja não vai entregar esse mundo aí para o diabo, e esse sistema para o diabo. Esse sistema, no sentido de cosmos, ele vai ter um fim. O seu príncipe foi julgado, mas o mundo que Deus criou, ele é de Deus. E as pessoas precisam ter ciência disso. Então, se tem uma criação que dá prova da existência de Deus, é o próprio ser humano, porque foi criado à sua imagem e semelhança, é a coroa da criação de Deus, e aponta para alguém superior. Mas não vamos só ficar nisso. Vá comigo a Atos capítulo 14, versículo 17. A natureza é um exemplo da existência de Deus. Atos 14, versículo 17, diz o texto que Deus não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Gente, Paulo aqui está se dirigindo a um público não cristão, ele está se dirigindo a um público em geral. E ele está mostrando que a ação de Deus não é só para cristãos, a ação de Deus de fazer o bem é para bons e maus. Deus faz o seu sol nascer sobre bons e maus, e aqui ele diz que Deus não fica sem testemunho. Deus não se deixou ficar sem testemunho. Como que ele deu testemunho de si ao longo da história? Fazendo o bem. Reconheça o homem isso ou não, Deus tem sido bondoso com a humanidade. Deus poderia ter aniquilado os seres humanos geração após geração, com toda a maldade, com toda a ofensa perpetradas contra Deus, mas efetivamente Deus tem sido bondoso. E como é que Ele é bondoso? Ele dá chuva, Ele dá estação frutífera, Ele enche o nosso coração de fartura e de alegria. O nosso próprio trabalho, quando a gente recebe pelo trabalho, isso é dádiva de Deus. Isso é dom de Deus, a maneira como as sociedades são organizadas, a oferta, a procura, as produções, a chuva, a seca, quando às vezes até é necessária, de alguma maneira, mesmo que o homem peque e ponha caos na criação por aquilo que ele faz, ainda assim Deus dá testemunho de si. Ele nos dá sol, Ele nos dá chuva, você planta e você colhe, Deus está por detrás disso, Ele dá testemunho de si assim. Salmos capítulo 19, versículos 1 e 2, um texto bem conhecido, que mostra esse Deus na criação. Salmos 19, versículos 1 e 2, o que diz o texto? Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela o conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até
aos confins do mundo. Aqui fica nítido que a natureza, que as coisas criadas são uma testificação da existência de Deus, uma revelação da glória de Deus. É claro que o diabo vai cegar o entendimento das pessoas. 2 Coríntios 4:4 diz que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos para que sobre eles não resplandeça a luz do Evangelho. Mas graças a Deus que a luz, ela suplanta as trevas, e aqui então vem a importância da revelação de Jesus Cristo. Por quê? Porque pela revelação natural, o homem, de alguma maneira, pelo seu pecado, tem ficado incapaz de reconhecer a Deus. E aí então Jesus Cristo, revelando Deus, torna isso claro entre os seres humanos, quando Ele veio à cruz, quando Ele assumiu a forma humana. Ou seja, para a salvação, Deus tem que intervir. Não basta a revelação natural, não basta vermos Deus nas coisas criadas. Isto apenas dá conta de que Ele existe, mas o fato de que este Deus que existe me perdoa mesmo eu sendo pecador é uma novidade. E aí por isso chamamos Evangelho, boa notícia, que surpreendeu a todos, que este Deus, mesmo tendo criado todas as coisas e o homem dado as costas para Ele, Deus ainda assim ama o homem. E por isso o Evangelho é uma boa notícia que ninguém esperava, porque as pessoas imaginavam como é que vamos resolver o problema do pecado, como é que vamos resolver o problema do pecado, e o anjo vem aos pastores e anuncia: boa nova para vocês, será de grande alegria para todo o povo. Hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso é revelação.